Imagina uma história que começa como tantas outras nos Estados Unidos, uma vida aparentemente comum. Uma mãe dedicada, filhos pequenos, rotina tranquila em uma cidade pequena onde todo mundo se conhece. Mas por trás dessa aparência, existia uma sequência de conflitos, acusações e comportamentos que, com o tempo, começariam a levantar dúvidas sobre quem aquela mulher realmente era. Tracy Richter levava uma vida que, à primeira vista, parecia estável. Ela foi casada pela primeira vez com um médico, John Pittman, e desse relacionamento nasceu seu filho mais velho, Bert. O casamento, no entanto, terminou de forma turbulenta. A separação foi marcada por disputas intensas pela guarda do filho, com acusações graves sendo feitas de ambos os lados. Em determinado momento, Tracy chegou a acusar o ex-marido de abusar do próprio filho, algo que poderia destruir completamente a vida dele, tanto pessoal quanto profissional. Essas alegações, no entanto, nunca foram comprovadas de forma concreta. Depois do divórcio, ela seguiu em frente e se casou novamente, dessa vez com Michael Roberts. Com ele, teve mais 2 filhos, formando uma família que, por fora, parecia estruturada. Eles viviam em Early, uma cidade pequena no estado de Iowa, onde a rotina era previsível e tranquila. Michael trabalhava com tecnologia e mantinha um negócio relacionado a computadores, muitas vezes atendendo clientes e conhecidos em casa. Foi nesse contexto que surge Dustin Wade, um jovem de 20 anos descrito por quem o conhecia como reservado, tímido, alguém mais introspectivo, mas com interesse em tecnologia. Ele tinha alguma ligação com o trabalho de Michael, o que fazia com que frequentasse a casa da família ocasionalmente. Apesar disso, havia um certo desconforto por parte de Tracy em relação à presença dele quando o marido não estava por perto. A vida de Tracy, no entanto, estava longe de ser tranquila. A disputa com o ex-marido ainda pairava sobre ela, especialmente em relação à guarda do filho Bert. Havia também uma questão financeira envolvida, já que decisões judiciais poderiam impactar diretamente pensões e responsabilidades. Era um momento de tensão, de pressão, de medo de perder não apenas o controle sobre a situação, mas também o próprio filho. Então chega a noite de 13 de dezembro de 2001. Michael não estava em casa. Ele havia viajado a trabalho, deixando Tracy sozinha com os 3 filhos, ainda muito pequenos. Em algum momento daquela noite, algo aconteceu dentro daquela casa que mudaria tudo. A polícia foi chamada após um tiroteio. Quando chegaram, encontraram uma cena caótica. Dentro da residência, Dustin Wade estava morto, baleado múltiplas vezes. Tracy estava viva, abalada, e afirmou que tudo havia sido resultado de uma invasão domiciliar. Segundo o relato dela, 2 homens haviam entrado na casa. Um deles seria Dustin. O outro nunca foi identificado. Ela contou que foi atacada, que tentaram estrangular ela usando uma meia-calça e que, em meio ao desespero, conseguiu pegar uma arma e reagir para proteger a si mesma e aos filhos. Disse que atirou para sobreviver, para impedir que algo pior acontecesse. Os filhos estavam na casa durante tudo isso. O mais velho, Bert, chegou a relatar que ouviu os disparos e que viu parte da cena, descrevendo a mãe tentando proteger ele. Era um relato forte e emocional que reforçava a ideia de uma mãe agindo no limite para salvar a própria família. Na cena do crime, os investigadores encontraram diversos elementos que pareciam sustentar, ao menos inicialmente, a versão apresentada. Havia armas utilizadas, cápsulas espalhadas, sinais de luta e a própria meia-calça que, segundo Tracy, havia sido usada para tentar estrangular ela. Mas havia algo que não se encaixava completamente. Dustin não era um desconhecido. Ele não era alguém que simplesmente invadiu a casa ao acaso. Ele tinha alguma ligação com a família, e isso por si só já levantava perguntas. Por que ele estaria ali naquela noite, exatamente naquele momento, na ausência do marido? Outro ponto que chamou a atenção foi a quantidade de disparos. Dustin foi atingido 9 vezes por 2 armas diferentes. Isso não parecia um ato impulsivo e descontrolado de defesa. Parecia algo mais deliberado, mais direcionado. Ainda assim, naquele momento, a narrativa dominante era a de sobrevivência. Uma mãe que, sozinha com 3 filhos pequenos, enfrentou uma situação extrema e conseguiu sair viva. A história ganhou força. Ela chegou a ser vista por muitos como alguém que reagiu com coragem diante do perigo. Tracy e o então marido chegaram a aparecer em programas de televisão, contando o que havia acontecido, reforçando essa imagem de heroína, de alguém que fez o que precisava ser feito para proteger sua família.
Mas enquanto essa versão se espalhava, alguns detalhes começavam a incomodar quem investigava o caso. Um dos achados mais intrigantes não estava dentro da casa, mas sim no carro de Dustin. Lá, os investigadores encontraram um caderno espiral de cor rosa. Dentro dele, havia anotações escritas à mão que sugeriam algo completamente diferente do que havia sido contado. As páginas indicavam que Dustin estaria envolvido em um suposto plano, que alguém teria contratado ele para vigiar, perseguir e possivelmente atacar Tracy. Havia menções que poderiam ser interpretadas como referências ao ex-marido dela, o que, se fosse verdade, reforçaria a narrativa de que tudo fazia parte de uma conspiração contra ela. Mas esse caderno levantava uma questão ainda mais profunda. Quem sabia da existência dele? Os investigadores tomaram uma decisão estratégica. Resolveram manter o caderno em sigilo. Se alguém comentasse sobre ele sem ter sido informado oficialmente, isso significaria que essa pessoa tinha conhecimento direto do conteúdo, o que poderia indicar envolvimento. Ao mesmo tempo, havia inconsistências que não podiam ser ignoradas. A mãe de Dustin afirmou que naquele mesmo dia foi Tracy quem ligou pedindo para que o filho fosse até a casa. Isso contradizia completamente a ideia de uma invasão inesperada. Se Dustin foi convidado, então ele não entrou à força. Esse detalhe mudou completamente a perspectiva do caso. Ainda assim, naquele período inicial, a investigação não avançou como poderia. O contexto histórico também teve impacto. Pouco tempo antes, os Estados Unidos haviam passado pelos ataques de 11 de setembro, o que redirecionou recursos, prioridades e atenção de diversas áreas, incluindo investigações criminais. Com o passar do tempo, o caso esfriou. A narrativa pública permaneceu. Tracy seguiu com a vida. A disputa com o ex-marido acabou sendo resolvida. Ela manteve a imagem de alguém que havia sobrevivido a um evento traumático. Mas nos bastidores, algumas pessoas não estavam convencidas. Havia perguntas sem resposta. Havia detalhes que não se encaixavam. Havia um caderno que parecia contar uma história completamente diferente. E, acima de tudo, havia a sensação de que aquela noite, dentro daquela casa, não tinha sido exatamente como foi contada. O tempo passou, mas aquela história nunca desapareceu completamente. Ficou ali, como algo mal resolvido, como uma peça que não se encaixa em um quebra-cabeça que parecia, à primeira vista, simples demais para ser verdade. E foi justamente essa sensação que, anos depois, fez com que o caso voltasse à tona. A reviravolta começa quase uma década depois do crime. Em 2009, investigadores decidiram revisitar a cena. Não era apenas uma revisão superficial. Eles reconstruíram cada detalhe possível daquela noite. Trajetória das balas, posicionamento do corpo, padrões de sangue. Tudo foi analisado com mais precisão do que havia sido possível em 2001. E foi aí que as coisas começaram a desmoronar. A versão de Tracy dizia que Dustin estava se levantando quando ela efetuou os disparos finais, como se ainda representasse uma ameaça. Mas a análise forense mostrou algo muito diferente. Os últimos tiros foram feitos quando Dustin já estava no chão, com a cabeça apoiada no piso. Isso não parecia legítima defesa, parecia execução. Outro ponto chamou a atenção de forma imediata: a precisão dos disparos. Tracy afirmou que estava sem óculos naquela noite no escuro, em uma situação de extremo estresse. Mesmo assim, conseguiu acertar 9 tiros, com uma taxa de acerto considerada alta até para alguém treinado. Para os investigadores, isso não fazia sentido. Era incompatível com o cenário descrito por ela. Mas o elemento mais decisivo ainda estava por vir. Durante a reabertura do caso, uma antiga amiga de Tracy, Mary Higgins, foi entrevistada novamente. E foi nesse momento que algo crucial veio à tona. Mary mencionou o caderno rosa. Esse detalhe, até então, era conhecido apenas pelos investigadores. Quando ela disse que sabia da existência do caderno porque a própria Tracy havia contado para ela, a situação mudou completamente. Aquilo significava que Tracy tinha conhecimento de algo que, teoricamente, nunca deveria saber. E isso levava a uma única conclusão possível. Se ela sabia o que estava dentro do caderno, então ela estava diretamente envolvida na criação daquela narrativa. A hipótese da acusação começou a se consolidar de forma mais clara. Não havia invasão, não havia um plano externo. Tudo indicava que Dustin havia sido atraído até a casa. Segundo os promotores, Tracy teria convidado ele para ir até lá naquele dia. Em algum momento, teria convencido ele a escrever aquelas anotações no caderno, criando uma falsa história que implicaria o ex-marido em uma suposta tentativa de assassinato.
O motivo começava a fazer sentido dentro do contexto da vida dela. Naquele período, ela enfrentava uma disputa de custódia intensa. Havia risco real de perder o filho, além de impactos financeiros significativos, incluindo pensão. Criar uma narrativa em que fosse vítima de um ataque organizado pelo ex-marido poderia mudar completamente o rumo dessa disputa. Seria uma forma de garantir vantagem no tribunal. Mas, para que isso funcionasse, Dustin não poderia falar. Em julho de 2011, quase 10 anos depois do crime, Tracy Richter foi presa e acusada de assassinato. O caso, que por tanto tempo ficou adormecido, ganhou nova vida. O julgamento começou em outubro de 2011. Desde o início, ficou claro que não seria um caso simples. De um lado, a acusação apresentava uma narrativa construída ao longo de anos, baseada em inconsistências, evidências forenses e depoimentos que apontavam para uma manipulação elaborada. Do outro, a defesa insistia que tudo não passava de um erro de interpretação, que Tracy havia, sim, agido para proteger a própria vida e a dos filhos. Um dos momentos mais impactantes do julgamento foi o depoimento do filho dela, Bert. Já adulto, ele subiu ao tribunal e contou o que lembrava daquela noite. Descreveu o medo, o som dos tiros, a imagem da mãe tentando proteger ele. Foi um testemunho emocional que humanizava a situação e reforçava a narrativa de que algo violento realmente havia acontecido dentro daquela casa. A defesa utilizou esse relato como um dos pilares principais. Também levantaram a possibilidade de um segundo invasor, alguém que teria conseguido fugir antes da chegada da polícia. Sugeriram diferentes cenários, tentando manter viva a ideia de que Tracy não estava sozinha enfrentando Dustin, mas a acusação focou nos fatos concretos. Apresentaram a análise balística demonstrando que os tiros finais não foram disparados em um momento de ameaça iminente. Mostraram a inconsistência da precisão dos disparos e, principalmente, trouxeram o caderno rosa como peça central. O testemunho de Mary Higgins teve um peso enorme. Ela contou que Tracy havia mencionado o caderno meses após o crime, dizendo que aquilo provaria que o ex-marido seria preso. Depois teria pedido para que ela esquecesse esse assunto. Para os promotores, isso não deixava dúvidas. Não era apenas conhecimento prévio, era consciência de que aquilo fazia parte de um plano. Outro ponto importante foi a ligação feita por Tracy no dia do crime. A mãe de Dustin confirmou que foi Tracy quem pediu para que ele fosse até a casa. E isso desmontava completamente a ideia de invasão. Dustin não entrou à força. Ele foi chamado. O ex-marido, John Pittman, também testemunhou. Negou qualquer envolvimento, afirmou que nunca teve contato com Dustin e que não havia nenhuma evidência que ligasse ele a qualquer plano contra Tracy. A acusação reforçou que não existiam registros de chamadas, pagamentos ou qualquer tipo de comunicação que sustentasse a teoria de conspiração. Ao longo do julgamento, os promotores foram desenhando uma imagem clara. Não se tratava de uma reação impulsiva a um ataque. Era um plano. Um plano que envolvia manipulação, criação de provas falsas e, no fim, a eliminação de uma pessoa que poderia comprometer tudo. A defesa, por outro lado, tentou explorar dúvidas. Apontaram falhas na investigação inicial, levantaram hipóteses alternativas, questionaram a ausência de uma explicação definitiva sobre como Tracy teria convencido Dustin a escrever no caderno. Tentaram mostrar que, mesmo com inconsistências, ainda havia espaço para dúvida razoável. Mas, no fim, o conjunto de evidências pesou mais. Em novembro de 2011, o júri chegou a uma decisão. Tracy Richter foi considerada culpada de assassinato em primeiro grau. A reação no tribunal foi imediata. Ela abaixou a cabeça, visivelmente abalada. Familiares choraram. Do outro lado, a família de Dustin finalmente teve uma resposta após anos de incerteza. Para a mãe dele, aquilo não apagava a dor, mas trazia um senso de justiça que havia sido esperado por uma década. A sentença veio pouco depois. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O caso, que começou como a história de uma mãe que sobreviveu a uma invasão, terminou sendo revelado como algo completamente diferente. Uma construção cuidadosamente montada, que por anos enganou não apenas o público, mas também parte das autoridades. E talvez o mais perturbador de tudo seja justamente isso. Durante muito tempo, a história foi aceita. A versão dela foi acreditada. E só anos depois, com paciência, detalhes e pequenas inconsistências sendo conectadas, é que a verdade começou a aparecer.